Boa tarde, a paz do Senhor. Quero agradecer primeiramente ao Senhor por estar aqui. É, e primeiro falar de um testemunho, né? O meu nome é Carla, né? Eu sou a mamãe feliz do Evaristo, né? Uma bênção na vida da gente, esposa do Armando, novo convertido no Senhor. Então, hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho a felicidade de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Esse ministério, Tropa de Elite, do qual hoje eu faço parte, ele realmente glorifica a Deus na terra. Eu fui apresentada a ele pela nossa querida Daia, e tem sido uma base de sustento na minha vida, esse sustento espiritual, de amor, de amizade, que muitas aqui, eu tenho feito amizades mais próximas com muitas aqui, né? Com a nossa querida Moa, oi Moa, com a Daia, é, com a Cristiane, e assim nós vamos nos aproximando, não é? E vamos sustentando uns aos outros. Esse ministério é promessa de Deus na minha vida, não é? Há 12 anos atrás, o Senhor me deu um sonho profético, me falou sobre tropa de elite. Então, é realmente o cumprimento da palavra do Senhor. Eu queria pedir que a Luciene, lá de Brasília, fizesse então a oração para a gente começar, por favor. Amém, glória a Deus. Pai querido, Pai amado, coberto com teu sangue, eu, minha casa, minha família, cada mulher que está aqui, cada pessoa representada aqui, papai, em cada país, cada estação, cada lugar. Pai, te louvamos, te agradecemos, Pai. Toma nossa mente, cativa a ti tudo que temos, tudo que somos, meu Pai. Obrigado por este momento, Pai. Toma a vida da Carla nas tuas mãos, cobre ela com teu poder, com a tua presença. O sangue do Cordeiro de Cristo Jesus está sobre a Carla. Pai, ministra, papai, com ela, meu Pai. E cada um de nós vemos ouvir o que o Senhor tem a dizer através da tua palavra. Eu te louvo e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, se eu pudesse dar um, um título, e eu gosto de dar título quando eu ministro a palavra, a essa ministração, e o Senhor falou para mim o valor da obediência. E foi algo que falou muito, Deus falou muito ao meu coração sobre o valor da obediência, e Deus, de forma sobrenatural, confirmou que era isso que ele queria que falasse, sobre a obediência. Antes de mais nada, eu quero lembrar, nós temos que lembrar, e a gente tem que lembrar disso o tempo todo, que muitas vezes existe uma cobrança, nós nos cobramos sobre a obediência, e nós temos sobre nós a cobrança do mundo inteiro, que olha para o crente como se ele tivesse a obrigação de ser obediente em tudo. E isso é a perfeição. E nós sabemos que a palavra de Deus diz o quê? Que o Senhor Jesus foi obediente em tudo. Ele foi o único. Então, essa é a primeira coisa que o Senhor quer falar para nós. A obediência, ela é de suma importância. Porém, o único que conseguiu ser obediente em tudo, foi ele, foi o Senhor Jesus. E a segunda coisa que o Senhor me falou é que a obediência, muitas vezes, para se chegar à obediência naquele ponto, naquele ponto da sua vida, você para instantâneo, depende da experiência de cada um, não é? Algumas coisas você consegue parar de fazer imediatamente, algumas coisas você consegue começar a fazer imediatamente, mas muitas dessas coisas passam por um processo. E é por isso que a palavra de Deus diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando um pouco mais até que seja dia perfeito. Então, nós temos aqui um cristão que caminha pela estrada e que está cheia de trevas,
e que a luz de Jesus, conforme ele vai caminhando, conforme ele vai passando por esse processo, a luz de Jesus vai se abrindo, vai entrando na vida dele. Isso tem a ver com a obediência, com aproximar-se de Deus. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. E esse se achegar, ele não é através da oração, através dos jejuns, que eu vou fazer, mas a dia, o que precisa, vistos pelo mundo como cristão. Você não abriu a boca, já sabe que você é crente, muitas vezes. Você não disse, a pessoa não tem oportunidade de como você, mas pelo seu porte, pela sua atitude, ela chega e pergunta para você assim, desculpe te perguntar, eu sei que eu não te conheço, por que que ela fala isso? E você, o porte, a sua atitude mostra isso. Então, o Senhor foi me levando. Então, quando nós falamos do valor da obediência, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na palavra valor, tá? Você paga mais por aquilo. Preço é uma coisa e valor é outra. Então, você paga um preço maior por aquilo a qual você dá mais valor. Aquilo que tem mais valor para você, você paga mais. Por que que as pessoas pagam muitas vezes um preço altíssimo? É caríssimo. Porque elas têm no seu íntimo que aquilo ali vale mais. O preço é a expressão monetária, din-din. Preço é a expressão monetária do valor que você dá aquilo. Vou repetir. O preço é a expressão do valor que você dá aquilo ou aquela pessoa. Se você dá muito valor, você está disposto a pagar um alto preço que para mim vale. Se você acha que aquilo não vale tanto assim, você não está disposto a pagar o preço. Ou você não, você paga muito, é pouco esforço, pouco coração. Vamos lá. Então, o preço que você paga tem a ver com o valor que você dá aquilo ali. Qual é o preço da sua família? Qual é o preço do seu Deus? Quanto ele vale para você? Qual é o preço do sacrifício que ele fez por você? Qual é o valor que você dá a ele? Você paga o preço que foi estipulado para você? Existe um preço geral e um preço pessoal. O preço que é requerido de todos nós está na Bíblia, está na palavra. E o preço individual. E alguns chamei para pastores, outros para mestres, outros para profetas. Cada um vai pagar um preço individual que lhe é requerido, sabendo que a quem muito foi dado, muito será cobrado. A Bíblia quase toda tem dois aspectos. Três, aliás. É uma história verídica, é uma carta de amor e de comprometimento com o Senhor conosco, e é um tratado monetário, onde o tempo inteiro o Senhor fala em valor, preço e recompensa. Valor, preço e recompensa. O tempo inteiro, gente.
A Bíblia de capa a capa é isso: valor, preço e recompensa. E nós fomos comprados a preço de sangue. Valor, preço e recompensa. Mas nós temos que saber que existem dois tipos, duas categorias de obediência. Como assim, Marcarla? E nós vamos passar um pouquinho por elas agora. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Existem dois tipos de obediência. A obediência que é fruto do livre-arbítrio do homem. E, na maioria das vezes, nós pensamos apenas nessa obediência, em que você escolhe. E que nós vamos refletir em cima da palavra sobre isso. Mas existe um outro tipo de obediência. A obediência da qual o homem não pode fugir. Hebreus 9, 27. E ao homem foi ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Não tem como desobedecer isso. Nós somos criados e formatados a partir da queda em que a morte entrou. Nós estamos debaixo dessa ordenança, onde nós morremos uma vez só. Nós não voltamos. Uma, duas, três. A Bíblia nos afirma que nós vamos morrer uma só vez. E a Bíblia nos ensina que após isso é imediatamente o juízo. Não existem, como posso dizer, não existe um estado intermediário em que a pessoa possa pagar o preço da sua própria salvação. Então, vindo após isso, o juízo. Essa é uma das obediências obrigatórias do homem. Então, existem duas classes de obediência. Mas vamos lá. Nós estamos falando, o preço mais alto que foi pago pelo nosso Deus, pelo Senhor Jesus. A preço de sangue, nós fomos comprados. E aí nós vamos entrar nessa relação de moeda, de preço e de valor. No mundo espiritual, sangue é moeda. Como você se atreve a falar isso? Sim, o Senhor nos comprou, é isso que está escrito. O Senhor nos comprou. Não está escrito nada de diferente. Nós fomos comprados a preço de sangue, é isso que a Sagrada Escritura fala. Ele foi oferecido como Cordeiro de Deus para pagar, pagamento, como se fosse din-din, pagamento. Um pagamento que nenhum outro na terra pode se igualar. Mas foi um pagamento. E o que a obediência tem a ver com isso? No mundo espiritual, obediência também é moeda. Como assim, Carla, enlouqueceu? Não. Porque o tempo inteiro a palavra de Deus nos diz que o Senhor recompensa. O Senhor, em muitas Bíblias, em muitas versões, está escrito galardão. O que é o galardão? O pecado, muitas vezes sexual. A palavra de Deus diz o quê? Recebendo em si mesmos a recompensa, a sua própria recompensa, o seu próprio galardão em si mesmos. Isso é o quê? O pecado sexual leva a uma má recompensa, a um mau pagamento. Por quê? Porque quando nós oferecemos, o Senhor ofereceu o próprio sangue, a própria vida. E nós não precisamos fazer isso, ele já fez. Mas nós podemos oferecer algo.
de bom grado, não como troca. Olha, eu vou fazer isso aqui, porque aí o senhor quebra meu galho, resolve aquele meu problema. Não. A obediência é fruto do amor e da gratidão, mas ela é oferecida, e nós sabemos, pelo conhecimento da Escritura, que nós teremos uma recompensa. Então, não é que a gente ofereça a obediência para ganhar alguma coisa. Nós oferecemos a nossa obediência porque já ganhamos a vida eterna. Mesmo que ele não dê mais nada para a gente nessa terra, a gente já tem que estar contente. Mas não é isso que ele faz, ele nos enche de bens. Gente, ele faz muito mais do que... Ele nem precisaria ter salvado a gente, mas ele nos enche de bens, ele nos dá todos os dias o acordar de manhã, a oportunidade de pegar uma Bíblia e ler, como nossos irmãozinhos em outros lugares muitas vezes não têm oportunidade. São benesses, sabe? É levantar da cama, muitas vezes é ter um recurso para comprar um remédio. Você está com uma dor de cabeça, está com uma pressão alta, você vai lá, você consegue. Se você não tem dinheiro, quantas vezes, irmãos, o recurso bate na nossa porta? Quantas vezes? A recompensa do Senhor, o cuidado, o zelo, a prosperidade, ele não é oferecido só em forma de dinheiro, mas em cuidado com a nossa vida. A recompensa pela obediência. Fidelidade é obediência constante. Obedecer a Deus, irmãos, é uma decisão. Eu fui procurar no dicionário, e o dicionário na internet hoje, dos conceitos que me deu é resolução tomada após julgamento, juízo, sentença. Primeiro você analisa e depois você toma uma decisão. Na época que eu fui professora de escola bíblica, eu falava uma coisa para os irmãos, que o Senhor colocou no meu coração, e eu falo há anos, e eu vou morrer falando. Toda decisão significa, requer, exige uma cisão, um corte. Se você quer cortar se você quer decidir alguma coisa, mas não quer cortar nada, você está se enganando. A decisão requer corte. O cristianismo, vamos dizer a palavra religião, é uma religião excludente. Como assim, mano? Não enlouqueceu de novo? Ela é excludente porque ela exclui tudo aquilo que está fora das ordenanças de Deus. Você tem que excluir aquilo que Deus não lhe permite, aquilo que o Senhor te proíbe, você tem que cortar. Tem que acontecer em algum momento. Seja com 1 ano de convertido, com 2, com 3, com 4, com 10, de acordo com a caminhada sua individual, de acordo com a luz da aurora que vai surgindo sobre a sua vida no seu caminho, porque cada um dará conta de si mesmo. Nesse momento, você faz uma decisão. Quando nós nos convertemos, como é que a gente aceita? Eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ele é único porque você não vai ter outro Deus. Ele é suficiente porque você não precisa de mais ninguém. Onde nós vamos para a palavra, e foi assim que eu fui ganha para Jesus. E lá nós lemos: não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagens de escultura, diante delas não se ajoelharás.
e não as servirás. Porque eu sou Deus ciumento, que me servem até a 10ª geração. Mas amaldiçoo aqueles que me aborrecem também até a 10ª geração. Vamos entrar agora em mais um aspecto. A obediência e o livre-arbítrio. Precisamos do Espírito Santo para conseguir obedecer. Só Ele convence do pecado e do juízo. Precisamos que o Senhor nos fortaleça para obedecer, mas também temos que fazer. O dos céus é tomado por violência. Não é que o cristão vá agredir ninguém, de forma nenhuma. É porque nós temos que nos esforçar para estar no caminho do Senhor. Principalmente nos dias que nós vivemos, em que as distrações são muitas, em que nós temos o mundo inteiro relativizando a verdade. E não existe relativismo. Ele disse: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por mim. Numa frase só, a gente podia fazer uma tese de doutorado aqui, mas vamos seguir em frente. O livre-arbítrio que nós vemos lá em Deuteronômio 11. Espera aí que eu marquei aqui. Deuteronômio 11, 26. Deuteronômio 11, 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E olha aí o caminho aparecendo de novo. Quando a palavra diz, o caminho do justo é como a luz da aurora, se você sai do caminho, você sai da luz. Então existem consequências. E muitas vezes, o que nós dizemos? Ai, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Existem vários motivos. O Senhor pode nos ter posto à prova, como a palavra de Deus diz, permitir que você estivesse nesse deserto para saber o que havia no seu coração. Porque é nessa hora que a verdade do nosso coração aparece. Mas a gente pode estar passando, às vezes, por um momento mais difícil pela desobediência. Opa, mas está dando para me escutar, pastora? Ah, sim, só que a sua amiga, eu acho que a sua amiga ali, não conseguiu conectar o áudio, estou instruindo ela. Tá certo. Então, podemos estar passando por um momento difícil para que o Senhor nos coloque na próxima fase. É muito importante que nós tenhamos discernimento, seja para que o Senhor nos conheça o nosso coração, que Ele já conhece, mas Ele quer ver como é que a gente vai reagir no deserto, seja para nos moldar, para passar para a próxima etapa, ou seja, por desobediência. Às vezes a gente passa por momentos difíceis. Identifique por que é que você está neste lugar. Eu vou repetir, em nome de Jesus. Identifique por que você está neste lugar. Às vezes não foi uma desobediência sua, às vezes foi a desobediência de outra pessoa que está refletindo em você. Mas o nosso
com o Senhor. É fechar a porta do seu quarto em silêncio, buscar ao Senhor, e no silêncio e em secreto o Senhor te ouvirá. Irmãos, a obediência muda uma vida. A obediência a Deus muda uma vida. Nós conhecemos pessoas maravilhosas, parentes, amigos, que são tão bacanas, que são tão corretos. Eles estão obedecendo a Deus? Eles estão obedecendo a princípios. E eles terão a recompensa pela obediência ao princípio. Mas quando você entrega o seu coração a Jesus, você está obedecendo ao princípio e ao Senhor Jesus. O que você está fazendo em obediência é a Ele. Vamos lá. Aqui, eu não vou ler, se não cumprir, nós temos ali em Deuteronômio uma lista de maldições que são resultado da desobediência. E é muito triste, irmãos. A gente vê que muitas vezes a pessoa está pagando pela sua desobediência. É uma das coisas mais tristes. Ah, então quer dizer só quem não tem a Jesus é que desobedece? De jeito nenhum. Vamos entrar em outro aspecto. Existe aquele que não conhece a Jesus, que não conhece a Sagrada Escritura e está vivendo uma vida de desobediência. E sobre esse o Senhor diz o quê? Que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Obediência, muitas vezes, por ignorar a palavra sagrada do Senhor. Mas existe o servo desobediente. A palavra de Deus tem uma passagem em que mostra aqui duas pessoas que foram lançadas fora da presença de Deus após a sua morte. E nessa passagem ele diz o seguinte, que aquele que conheceu a vontade de Deus, opa, o que é isso aí? Aquele que não conheceu, aliás, a vontade de Deus, receberá muitos açoites. Esse não conheceu a vontade de Deus, mas está aí para todos. Todos temos acesso. Até onde a internet não chega, estamos espalhados pelo mundo todo. Às vezes, um folhetinho de R$ 1,99 você entrega e a pessoa leva para casa e ela procura uma igreja e aceita o Senhor Jesus no coração. E o outro é aquele que, conhecendo a vontade do Senhor Jesus, não obedeceu, não fez a vontade. Esse receberá muito mais açoites. Então, nós temos aí o resultado da obediência e desobediência. Vamos falar rapidamente, o mais rápido que eu puder, sobre alguns aspectos, senão eu ia ter que abrir a Bíblia inteira. Alguns aspectos da obediência, e o Senhor colocou para mim, né? Com o corpo, com as finanças, aos pais e na eternidade. Com o corpo, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4, o Senhor me deu esse exemplo, que a mulher, o corpo da mulher não pertence a ela mesma, mas pertence ao marido. E o corpo do marido, da mesma forma, não pertence a ele, mas pertence à mulher. Ele aqui abrange uma série de coisas. Abrange o sexo apenas dentro do casamento. Abrange o guardar-se até o casamento, que é o ideal. Então, aqui existem algumas ordens. No versículo abaixo, no versículo 5, se eu não me engano, ele fala mais sobre o jejum,
afastem-se durante o jejum e logo depois voltem a juntar-se. Então, existem regras num mundo e que desrespeita a hierarquia de tudo, gente. O cristão obediente é escandaloso. Mas o corpo, o nosso corpo, ele é feito também para obedecer. Nós temos que oferecer. E ofereça seu corpo como sacrifício vivo. Especialmente nós mulheres. E aí, olha aí as ordenanças das quais a gente não pode fugir. Nós temos 3 grandes etapas na nossa vida. Quando nós ficamos mocinhas, quando nós nos tornamos, mulheres aptas para a procriação. Em muitas culturas, nessa primeira vez, a menina de 15, 16 anos já é encaminhada para o casamento. Em muitas culturas, não é verdade, pastora? Então, quando ela se torna mulher apta para procriar, é marcada com sangue. A segunda etapa, no casamento, quando ela perde a virgindade, oferecer a sua virgindade ao homem ao qual você dá valor é um pacto de sangue, só vai acontecer uma vez. Por isso que muitas pessoas não sabem como instruir, às vezes, as suas filhas. Sim, mamãe, mas por que eu tenho que ficar virgem até o casamento? Porque perder a virgindade é um pacto de sangue. Deus ordenou isso no corpo da gente, não se repete mais. Ela está ali para significar a noiva que se entrega. E a terceira etapa da nossa vida, quando nos tornamos mães, o parto é cheio de sangue. Então, são etapas em que esse elemento está ali. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é... O Senhor já quando a gente nasce, nós já nascemos debaixo das regras do Senhor. Quer queira, quer não queira, vai ser assim. O que você vai fazer com esse corpo para obedecer e para honrar o Senhor ou não, é o livre-arbítrio. Segundo aspecto, finanças. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E aí o Senhor nos desafia, cadê? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Irmãos, é a recompensa da obediência na área financeira. Ninguém inventou, está escrito aqui. E em nenhum momento o Senhor Jesus retirou. Pelo contrário, quando ele veio, ele disse, quando ele estava repreendendo aqueles homens que eram hipócritas, ele disse mais era uma plantinha, né? Não me lembro se era um coentro, dize mais uma plantinha e arrotais um camelo. Ele falou em dízimo, você dá um pouquinho e quer mostrar para todo mundo que você faz um tantão. Isso é hipocrisia. Melhor ficar quieto. Faça aquilo que você pode. Ah, mas eu não estou conseguindo dizimar. Glória a Deus. Põe o joelho no chão, fala, Senhor, está apertado, está difícil, me abençoa. Eu quero dizimar, eu quero ofertar, quero te agradecer, porque o que eu tenho recebido é tanto. São tantos livramentos. Aquele carro que estava na contramão e que não pegou o carro que a gente estava viajando, porque eu estava viajando com a minha família, com o meu esposo, e o carro veio na minha direção e o carro saiu da frente. É por amor a você, é pela obediência. Senhor, eu conheço um monte de gente que por muito menos já morreu. Eu com esse negócio aqui.
E o Senhor me mantém aqui, e me mantém doente, mas me mantém trabalhando, me mantém fazendo as coisas. Por quê? Porque assim diz o Senhor, é para minha glória. Eu estou mostrando para a minha igreja que sou eu quem dou o tempo de vida, que sou eu quem faço, é a recompensa da tua obediência. Tu vai ficar na terra até quando eu tiver a vontade de te levar. Eu não te levo enquanto você trabalhar para mim, até que eu diga, venha descansar. É por isso que eu não te curei. Então ele diz aqui, e não vos abrir as janelas do céu e não derramar uma bênção, ou seja, é a bênção que ele derrama. A abastança vem através da bênção do Senhor. Tem um outro versículo também na Bíblia que diz que assim como serve a sabedoria de sombra, serve também o dinheiro. O que ele está nos mandando? Ah, mas não entendi qual é a ordenança. Senta embaixo de uma árvore com uma grande sombra. Ela não está ali por acaso. Ela é cuidada, ela é aguada, ela é cuidada. Para que você tenha aquela sombra, aquele conforto, aquele recurso. Quando você precisar, você precisa cuidar. A sabedoria, cuide da sua sabedoria. Leia a palavra, leia livros, ouça pregação. Não está indo à igreja? Põe o fone de ouvido, ponha o celular pendurado no short, na calça, está lavando banheiro, está fazendo comida, palavra, glória a Deus. Encha-se da palavra, que é a palavra de Deus. Terceiro aspecto, aos pais, obediência aos pais, honrar os pais. E essa é uma parte dessa luz que vai brilhando do caminho do crente. É a gente descobrir porque nada ficará em oculto. Muitas vezes vamos descobrir, sabemos ou vamos descobrir coisas desabonadoras dos nossos pais, ou eles nos fizeram sofrer. Como é que eu vou honrar meu pai? Vamos para terminar. Então, aqui em Colossenses, aqui, ó. Aliás, não, o Senhor já está querendo que... Em Efésios, capítulo 6, ele fala para honrar a pai e a mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. É a recompensa. Qual é a promessa? Para que se prolonguem seus dias sobre a terra. É a recompensa. Mas tudo isso, e é a questão da eternidade. A obediência, se vergar a Jesus, se arrepender dos nossos maus caminhos e entregar a nossa vida a Jesus como único e suficiente Salvador, é aquilo que vai resultar numa boa eternidade. A eternidade será para todos. Para onde nós vamos na eternidade é que vai diferenciar. Céu e inferno existem e serão eternos. A palavra de Deus diz que longe do Senhor Jesus existe um lugar onde há choro e ranger de dente e onde o bicho não morre. Em compensação, ele nos dá a promessa de viver na Jerusalém celestial junto com o Senhor, em que ele iluminará os nossos dias. Ele será a luz dos nossos dias, em que as ruas serão de ouro. É a recompensa. Tudo que a gente falou aqui, queridos irmãos, lá em Colossenses 3:23. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. O serviço, o servir. Ah, pega uma água para mim, põe um almoço em cima da mesa, lavar sua roupa, levar o menino na escola.
fulana, eu precisar fazer uma troca no trabalho, será que você pode me quebrar esse galho? Porque vai ser aniversário do meu filho, será que você troca comigo? Você pode? Vai ser cansativo? Vai, mas troca com ela, deixa ela curtir o aniversário com a família dela, faça não como ao homem, mas ao Senhor. Seja amigo da misericórdia. Você nunca sabe quando vai precisar dela. Sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Irmãos, a obediência tem que ser precedida da palavra da autoridade. Eu, para estar aqui, me dirigi ao meu pastor local e pedi autorização para que eu estivesse aqui. E ele me abençoou. Em determinado momento, que nós queríamos comprar um terreno na cidade que nós morávamos, chamei meu marido e falei, vamos orar. E pedi para que, se Deus não estivesse naquele negócio, se não fosse da vontade dele, que ele colocasse um empecilho para impedir que a gente comprasse. E o Senhor mostrou que não era vontade dele, e hoje nós estamos em outro estado. A obediência tem que ser precedida da palavra da autoridade. Quem é a autoridade na sua vida? Quem é a autoridade máxima? Os homens são colocados como autoridade, mas só podemos obedecer se estiver de acordo com a palavra. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos oferecer a nossa vida, a nossa obediência, a nossa gratidão, com muito amor, com muita alegria, sabendo que o que Ele fez não tem preço que possa pagar. E a nossa gratidão tem que ser oferecida todos os dias, ainda que custe um preço alto para a gente obedecer. Mas que, sabendo que o Senhor se alegra com aqueles que buscam obedecer. Que o Senhor abençoe a vida de todos nós, pastora, pastor, e nos dê, que cale fundo a palavra do Senhor que foi ministrada aqui pelo Espírito Santo de Deus. Amém?